Olá pessoal, nesse vídeo eu queria fazer um comentário sobre muitas vezes o que as pessoas não entendem de qual é a devida discordância entre talvez uma esquerda e uma direita. Se presume, por exemplo, através de narrativas da esquerda, que o que a direita diz, ela nega que a realidade de pessoas mais pobres seja difícil, ela nega que, por exemplo, pessoas que estão numa situação vulnerável, elas têm a maior facilidade de ir para o mundo dos crimes, o mundo das drogas, ou que não haja, por exemplo, legado da escravidão, que as pessoas negras, digamos assim, que os descendentes dos escravos em geral, eles estão em condições de completa igualdade hoje para competir com pessoas que não passaram por esse legado. Não vou dizer que isso é atrelado apenas à raça, mas essa verdade, esse de fato, isso não é a questão. A questão basicamente é a seguinte: os conservadores, nós particularmente, nós acreditamos sim que de fato há um legado da escravidão, há de fato um conjunto de situações em que pessoas que passaram por esse histórico familiar, eles até hoje têm sido, digamos assim, têm tido dificuldades para sair disso. Não obrigatoriamente a questão da desestruturação familiar, mas há sim uma parte de pobreza, uma cultura de pobreza e desorganização que pode sim ser legado da escravidão. E a gente não consegue, digamos assim, negar isso, porque isso está óbvio, isso está explícito. Né? A gente vê quando anda na favela, a gente vê quando anda por muitas vezes em muitos lugares pobres, a gente consegue enxergar claramente que as pessoas de pele mais escura, elas são as pessoas às vezes mais pobres, e as pessoas de pele mais clara são mais ricas. Isso não é, em geral, uma coisa se quer negar, digamos assim. Mas, basicamente, a discordância maior, que deveria ser o foco das discussões, não é se não temos, se os conservadores, por exemplo, não têm empatia por essas pessoas. É terrível que isso aconteça. Digamos assim, é uma situação que nós não só nos sentimos incomodados como sociedade, mas nós queremos tentar resolver isso da melhor forma possível. E aí vem o ponto principal da discordância. Esse é que é o ponto fundamental. A questão é: o que pode ser feito hoje para resolver essa questão? O que pode ser feito hoje para, por exemplo, se contrapor a essa questão de bandidos, por exemplo, que vieram de classe mais pobre, se envolveram com criminalidade, às vezes por condições, tiveram uma família muito difícil, não foram criados adequadamente, sempre tiveram envolvidos com pessoas que diretamente já estavam na criminalidade e assim por diante. Essa pessoa vai ter o mesmo desenvolvimento daquele que tem uma condição melhor, que vai estudar e vai para uma faculdade e o outro acaba se envolvendo com droga e acaba sendo preso, vai ter a mesma condição? Claro que não vai. Mas a pergunta principal, e tanto vale para a questão da escravidão, quanto vale para essa questão de criminalidade e assim por diante, é: quando eu aplico métodos, por exemplo, que estiveram em alta, por exemplo, né, na época do PT, em que a desigualdade diminuiu no Nordeste ao mesmo tempo que a criminalidade aumentou, mostrando que nem sempre essa correlação ela é direta, mas em termos gerais o Estado pode resolver isso. Essa é a pergunta fundamental. O Estado consegue, por exemplo, apagar o legado da escravidão, ou ele pode resolver de hoje para amanhã, ou ele pode resolver de hoje para o futuro. Ele não pode voltar atrás de maneira retroativa. O Estado não é Deus. O Estado não consegue saber exatamente qual o nível, digamos assim, de efeito, de impacto que teve a escravidão na vida de cada pessoa. Ele não consegue avaliar isso, ele não consegue chegar, conversar com a pessoa e estar dizendo: olha, esse é o nível, então está aqui o valor necessário para reparar, e está aqui uma vida passada que você não teve. O Estado não consegue fazer isso. O Estado não tem capacidade de fazer isso. A discordância principal não é se isso é ruim. Com certeza isso é ruim. Com certeza a meritocracia ela atrapalha na lógica de resolver essas questões como um todo. Mas a pergunta a ser feita é: o Estado consegue resolver isso? O Estado consegue transformar isso em algo irrelevante através de políticas públicas? O Estado consegue resolver, por exemplo, a questão da criminalidade, se preocupando às vezes mais com ressocialização do que exatamente com a punição do agressor? Essa é a discordância que muitas vezes acontece. E os efeitos claros, por exemplo, de políticas afirmativas, os efeitos na maioria dos países de maneira empírica não tem resolvido. O Estado, quando entra nesse fator para tentar solucionar a questão dessa forma, ele pode tentar solucionar de outras formas mais sutis, ou outras formas mais acessórias, mais ao redor da situação em si, não o núcleo do problema. Toda vez que ele tentou resolver dessa forma, vamos assim, tentando resolver diretamente, ele não teve sucesso. As políticas públicas não deram resultado. É péssimo que as pessoas nasçam em condições diferentes. O ideal era que todo mundo quer que as pessoas tivessem família, tivessem uma condição melhor de vida, que não existisse legado da escravidão, que políticas afirmativas pudessem resolver tudo, mas a verdade é que o resultado prático para a sociedade não tem se mostrado isso. O resultado prático para a sociedade, e pode ver onde isso é aplicado, não tem se mostrado como positivo. Então a discordância basicamente não é se existe ou não legado da escravidão. A discordância não é, por exemplo, se existe ou não uma subcultura que pode transformar o crime em algo aceitável e as pessoas acabam entrando individualmente nessa vida de crime. A questão é: as políticas que são aplicadas a esse tipo de situação, elas têm resolvido. Elas têm mostrado claramente que a sociedade está indo para um lugar onde que ela está melhorando, a criminalidade está melhorando, as pessoas mais pobres estão saindo. Muitas vezes se usa, por exemplo,
A questão da desigualdade, porque fulaninho saiu, ou cicraninho teve uma vida melhor porque pode ir para a faculdade que não ia, ou ele recebeu um dinheiro que ele não receberia, e tudo isso são coisas boas, ninguém está aqui para dizer que não são coisas boas sim, mas como sociedade, o resultado prático disso em toda a sociedade tem sido, a sociedade brasileira avançou na direção certa, a sociedade brasileira foi para o lado que ela deveria estar indo, a gente pode dizer que se continuasse dessa forma daqui a 10, 20, 30 anos, o Brasil seria outro país, e o que a gente tem visto é não, como eu mencionei rapidamente antes, o Nordeste teve, especialmente na época do PT, segundo os próprios cálculos dos mesmos órgãos, uma diminuição da desigualdade e um aumento da criminalidade. Como é que você pode explicar isso? Então, provavelmente, essas políticas públicas não estão dando resultado. Não estamos aqui para negar que os resultados são ruins, não estamos aqui para negar que as pessoas pobres não têm um problema, mas estamos aqui para questionar os métodos como se pode resolver isso e se de fato pode ser resolvido isso. Será que o Estado não só tem a capacidade, tem a onisciência e o conhecimento completo das situações de cada pessoa individual para resolver esses problemas? Bem, do ponto de vista conservador e cristão, nós acreditamos que apenas Deus tem a capacidade de saber isso e não o Estado. E por isso que aí vem uma discordância grande, que muitas vezes as pessoas não entendem. A esquerda não teria problema em considerar o Estado como um semideus capaz de encontrar cada um das falhas individuais, né, como diz a frase socialista, né, a cada um segundo o seu desejo, a cada um segundo a sua vontade, eu não sei direito, mas é mais ou menos isso que quer dizer, eu não lembrei agora como é, mas no ponto focal o Estado tem condição de saber o que cada um quer, o Estado tem condição de saber exatamente como cada pessoa gera a sua vida, os seus desejos mais íntimos, as suas vontades pessoais, e nós acreditamos que não. Então, no final das contas, é isso, nós temos muita empatia, ficamos muito tristes, nos conservadores, povo de direita, muito tristes pelas pessoas mais pobres, pelas situações que elas têm encontradas, mas o problema é o Estado, qual a melhor alternativa que o Estado pode dar a essas pessoas? Muitas vezes a meritocracia é a melhor saída que elas podem encontrar. Era ter um colégio estruturado, que ele pudesse estudar, que pudesse dar uma vida digna para ele naquela situação em que ele está, ele sabendo que estudar, ele poderia sair daquilo, ele poderia galgar outros objetivos, ele poderia trabalhar hoje, mas esse trabalho dele poderia dar experiência para fazer para outro lugar e assim por diante. Ou seja, não é se aquela situação é ruim, é se aquela situação leva ele a algum lugar, especialmente na questão da criminalidade. Criminalidade, a gente vê essa questão da ressocialização, a questão do estatuto da criança e do adolescente, ele não tem dado resultados bons, não tem tirado as pessoas da criminalidade, muito pelo contrário, a criminalidade tem aumentado. Ela teve uma queda recente com o Bolsonaro, mas eu estou usando basicamente o período que teve uma diminuição de desigualdade. Então, nós temos que repensar as políticas públicas, se elas estão dando os resultados do outro lado. Se, por exemplo, ser leniente e dizer que todo aluno no colégio voltado para Paulo Freire, ele tem também algo a ensinar, os professores têm dado resultado, o Brasil tem estado na vanguarda da ciência, o Brasil, apesar de gastar muito dinheiro, ele tem conseguido desenvolver essas pessoas do ponto de vista de capacidade científica, de grandes invenções, de vida empreendedora, de estar na vanguarda da tecnologia, não. E esse é o problema, essa é a questão que deve ser discutida. Não é se a gente acha isso um problema, não é se há empatia ou se não há empatia. Há empatia, mas o Estado, muitas vezes, na grande maioria das vezes, na forma como ele tem atuado, ele prejudica mais do que auxilia. É isso aí, pessoal. Valeu.